Hello, everybody. Good evening. How are you? I'm fine. Então, vamos para a nossa segunda aula de inglês do Cursinho Popular Paulo Freire de Guará. E eu vou começar corrigindo a última questão da nossa aula de pronouns, né? Eu deixei 3 exercícios aí para vocês fazerem. Os outros 2, eu prefiro que vocês me mandem para eu corrigir de cada um, para eu ver qual é a necessidade, qual é a dificuldade de cada um. Mas esse exercício, como ele é voltado para vestibular, a gente vai corrigir aqui junto na aula, né? Então, a gente tem um exercício aqui, que ele foi de 2017 do vestibular da UMG, né? E aqui ele fala, considering the excerpt, então, para considerar um trecho do texto, né? É aquele texto sobre a Rocinha, sobre a favela no Brasil. E é um texto bem grandinho, né? Deixei ele um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, tem bastante palavra difícil. Só que vocês vão ver que o exercício não precisa de traduzir o texto, de interpretar o texto inteiro ou de ler o texto inteiro. Esse exercício ele é focado em um trecho do texto, né? Que é o It has disrupted the daily life of the community. Então, ele está falando desse trechinho. O importante é a gente achar esse trecho lá no texto, né? Depois eu vou lá achar junto com vocês. E ele está falando que no contexto, para a gente pegar, né, o contexto desse trecho, que é essa parte que eu falei, a gente vai lá no texto achar onde está esse trecho, e a gente vai marcar qual que é a melhor opção para o pronoun it. Está bem no comecinho aí da frase. It has, ok? Então, a gente aqui tem 4 opções, tá? E a gente vai achar onde ele está lá no texto. Essa frase está no segundo parágrafo, na segunda linha. Bem ali, ó. It has disrupted, né? Eu esqueci de grifar aqui para vocês, mas ele está ali no segundo parágrafo, segunda linha, onde começa com aspas de the war, ok? Então, de cara, a gente vai analisar lá as opções. Ele está falando que o it pode ser um subject pronoun, quando se refere de Rocinha, e se referindo a Rocinha, né, na verdade. Ele pode ser um possessive pronoun e se refere a Rocinha. Ele pode ser um personal pronoun e se refere a the war. E ele pode ser um objective pronoun e ele se refere a the war. Então vamos lá ver do que ele está falando, né? O parágrafo. O parágrafo, ele já começa the war. Então, ele está falando da guerra, né? The war, a guerra. Na Rocinha. Então, o contexto principal do parágrafo está aqui. Está falando que é sobre a guerra na Rocinha. Certo? Então, não está falando da Rocinha em si. Está falando da guerra que tem na Rocinha, né? Da troca de tiros e etc. que existem na favela, nesse caso da Rocinha. Então, a gente já vai descartar 2 opções ali. E eu nem precisei traduzir o parágrafo inteiro, nem precisei entender o contexto inteiro. A gente já pode descartar a letra A e a letra B. Agora, a gente só precisa saber se a gente está falando de um sujeito, né, de um pronome sujeito, personal pronoun. O personal pronoun tem que tomar muito cuidado, porque pode ser um peguinho ali. Ele pode ser tanto subject quanto object. Então, a letra C e a letra D deixa muito ali na dúvida, porque a gente precisa ver qual que está sendo, né, o pronome utilizado. Então, personal pronoun, ele pode ser tanto sujeito quanto objeto, tá? Então, a gente precisa voltar lá no texto de novo, né? Nem precisava, porque a frase também tá ali na questão. Mas a gente tem ali, it has disrupted. Olha, a gente tem aí present perfect, que a gente vai ver um pouco mais pra frente quando a gente for ver os tempos verbais. Mas não se assustem, o present perfect, ele não é tão utilizado no português. É aquele eu tenho sido, eu tenho feito, eu uso sempre ali o have, né? Mas não é no sentido de posse, de ter, né?
no caso de ter feito alguma coisa, mas ainda estar fazendo, o present perfect ele é ali. Ele é um passado que não acabou ainda, vamos dizer assim. Ele é um passado presente. Então, ele é um pouquinho complicado, mas no inglês americano eles usam muito o present perfect. Eles preferem usar mais o present perfect do que o simple past ou o simple present, ok? Mas isso não vem ao caso agora. É só para mostrar a estrutura da frase para vocês. Então, a gente aqui tem o it, que é o pronome, o has e o disrupted, que é o verbo. E no caso, o has ali, ele está como verbo auxiliar, igual o do, you, does, que a gente vai ver no simple present, ok? É um verbo auxiliar, então a gente vai ter, e o complemento da frase, que é o the daily life, tananã, tananã, continua a frase, né? Então, a gente tem o sujeito, o verbo e o objeto da frase, que está ali, né, complementando depois de disrupted. Então, a gente tem que é um pronome sujeito. Porque se fosse um pronome objeto, o it não estaria no começo, ele estaria no final. Ele estaria complementando a frase. E nesse caso, o it está no começo, então ele é um pronome sujeito. Então, a gente já pode determinar que a letra D não é, porque ele não é um objeto, um pronome objeto. Ele não está no final da frase, ele está no começo. Então, a gente só pode ser a letra C, porque ele está falando da guerra e ele é um personal pronoun, né? Ele é ou um sujeito, pronome sujeito, ou um objeto, ou um pronome objeto. Nesse caso, ele não é um pronome objeto, então ele só pode ser um pronome sujeito. Então, ele não deixa de ser um personal pronoun, mas ele não é objeto, certo? Então, a letra correta é a letra C. E hoje, né, deixando para lá um pouquinho os pronouns, mas eles vão ser essenciais daqui para frente, porque agora a gente vai ver preposições, tempos verbais. E a aula de hoje começa com as prepositions, as preposições. Eu dei um spoiler ali antes, né, que eu pulei sem querer, mas é isso, gente. As preposições, elas são muito importantes para conectar as palavras de uma frase, sejam substantivos ou pronomes, os pronouns, e os substantivos são os nouns, ok? Estabelecendo uma ligação entre elas. Sendo assim, as preposições completam o sentido das frases. E aqui, nessa aula, a gente vai ver as 3 principais preposições, porque são várias preposições. Mas a gente vai ver as 3 principais, depois a gente vai ver outras, tá? Que também são mais importantes, que aparecem com mais frequência, para a gente poder começar a ver a interpretação de texto e analisar a questão igual a gente fez com os pronouns, ok? Então, hoje a gente vai ver o in, que ele, dependendo do contexto, pode significar dentro de, em, de, no e na. O on, dependendo do contexto, ele pode significar sobre a, em cima de, acima de, em, no e na. O at, dependendo do contexto, pode significar a, em, na e no, ok? Então, in, on, at. São as 3 prepositions de hoje. O in, ele vai ter 2 situações que a gente vai poder usar o in. A primeira delas é para poder indicar tempo, seja ano, mês, estações do ano ou parte do dia, ok? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. I study in the morning. In the morning é uma parte do dia, na parte da manhã, certo? Então, eu estudo de manhã, então eu vou usar o in, ok? He plays soccer in the afternoon. Ele joga futebol de tarde, é uma parte do dia também, então, novamente, eu uso in. Her birthday is in October. O aniversário dela é em outubro. My nephew was born in 2012. Meu sobrinho nasceu em 2012. Então, tá vendo? Tá especificando um ano, tá especificando um mês. E tá especificando uma parte do dia. E o último exemplo que é We always visit Rio de Janeiro in the summer. Ou seja, uma estação do ano ali, tá falando que sempre visita o Rio de Janeiro no verão. Então, para identificar tempo,
qualquer dele que seja o tempo, eu vou usar o in, ok? Só que tem uma exceção, então pay attention, prestem atenção. Quando eu vou falar night, vamos supor que ali é a primeira frase, I study, e eu quero falar que eu estudo à noite. Como que eu falo isso? Eu não vou falar I study in the night. Muito cuidado, tá? In the night, no, not. I study at night. É uma exceção. Somente com night eu vou usar at, ok? Então, I study at night. Eu estudo à noite, tá? Então, in the morning, in the afternoon, in the evening, but night, I put at night, ok? He plays soccer at night, ok? I study at night. Eu nunca vou usar o in the night, ok? O in, a segunda situação, a gente vai usar para indicar um lugar. Pode ser uma cidade, pode ser um país e pode ser um local específico. Então, exemplos. She lives in Brazil. In Brazil, ok? He works in São Paulo. Vocês viram que nesse caso não tem in the Brazil. In the Brazil, é in Brazil. No Brasil. Ela mora no Brasil, tá? Então não tem o de, ok? He works in São Paulo. Some people like to have a TV in the kitchen. They left the dog in the house. He is waiting for you in the living room. In the living room. Ok? Nesse caso, teve o de, nesses três últimos casos, né? Teve o in the kitchen, que é num lugar específico. Quando eu quero especificar um lugar, então eu vou usar o in the kitchen. In the kitchen. In the house. Agora, quando eu estou falando de um lugar que não é tão específico, uma cidade, um país, no caso, eu vou usar só in Brazil, em São Paulo, ok? E observação que o in the significa em, no, na, nos ou nas. Então, assim, quando eu quero me especificar uma coisa, eu vou usar o in the, ok? O on, ele é um pouquinho mais complexo. Eu vou usar ele em 4 situações, tá? A primeira delas é para indicar tempo também. Só que ele é usado para datas específicas, tá? Então, quando eu tenho uma data completa, é que eu vou usar o on. Diferente do in, que ele é usado para expressar o tempo, mas de uma forma subjetiva, né? Eu tô falando em dezembro, mas eu não falei quando em dezembro ou de qual ano, tá? Então, o on, ele é para data específica. Então, I was born on March 15th, ok? 15th. Eu nasci no dia 15 de março, né? Ali saiu errado. Eu nasci em 15 de março, alguma coisa assim. She studies English on Tuesday and Thursday. On Tuesday and Thursday. Tá vendo que é uma data específica? Tipo, é de terça e quinta que ela estuda inglês. Então, eu uso o on, não in. Eu não posso falar she studies English on Tuesday and Thursday. Eu vou falar she studies English on Tuesday and Thursday. E tem os outros exemplos, eu não vou ficar lendo todos os exemplos, porque senão vai ficar muito grande, né? E o nosso foco é entender o conceito do on, do in e do at. E as preposições, elas têm muitos detalhes. Então, assim, eu prefiro que vocês fixem, né, quais são as regras, onde elas se encaixam, do que ficar, né, martelando tanto com exemplos e vocês acabam focando em traduzir, em pegar palavras, do que em focar onde que é o on, onde que é o in, onde que é o at, porque é isso que cai, é muito peguinha. Então, assim, às vezes eles dão um peguinha ali para vocês saberem onde que vocês usam o on, o at, ok? Então, pay attention. Em todos os dias da semana são preenchidos com precedidos,
precedidos pela preposição on. Então, todos os dias da semana, on Sunday, on Mondays, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Fridays, on Saturdays, ok? Então, sempre vai ser on. Falou em dia da semana, vocês lembram do on. E os dias da semana, eles sempre vêm com letra maiúscula, no inglês. Nunca esqueçam disso. Às vezes pode cair algum peguinha que o dia da semana tá com a letra minúscula e tá errado. O dia da semana em inglês é sempre com letra maiúscula. Então, on Sunday, on Mondays, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Fridays, on Saturdays, letra maiúscula no dia da semana, ok? E sempre acompanhado por on. Se vocês virem um in, um at, um to, um from, tá errado. São outras preposições que a gente vai ver nas próximas aulas. E a segunda regrinha para o on, a segunda situação que o on é utilizado, é para indicar lugares e objetos. Sempre que eu estiver falando que tá sobre alguma coisa, sobre alguma superfície, eu vou usar o on, tá? Se eu for colocar em cima de alguma coisa, ou se o objeto já estiver em cima de alguma superfície, eu vou usar o on. Então, os exemplos. Essa é clássica. The book is on the table. The book is on the table. Então, o livro está em cima da mesa. On, em cima da mesa, uma superfície. The pillow is on the floor. The pillow is on the floor. O travesseiro está no chão, é uma superfície, ok? My dog sleeps on the couch. The couch, ok? I will put the notebook on my desk. On my desk. Minha escrivaninha, minha carteira, minha mesa, ok? E notebook, lembra que em inglês ele é caderno. Não é o notebook que a gente usualmente chama, né? Seria laptop. Mas, nesse caso, caderno, ok? She left her blouse on that chair, ok? Em cima daquela cadeira. Então, outra superfície. On, terceira situação. Para referir meios eletrônicos onde as informações são disponibilizadas. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas ele é mais fácil de decorar, porque sempre que vocês lembrarem de site, de internet, de telefone, de celular, você já lembra de on, ok? Então, ali ó, don't believe everything you see on the internet, ok? Don't believe everything you see on the internet, ok? Então, não acredita em tudo que você lê na internet, tá? Então, você já viu internet, viu website, viu phone, vocês lembram em radio, TV, on. Tudo que for de aparelho eletrônico, vocês lembram do on, ok? O on também serve para indicar nomes de ruas ou avenidas. Então, a gente tem aqui, I live on, em Valadares Street. Valadares Street. Então, eu moro na Rua Valadares, correto? Gente, não sei o que aconteceu, mas não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aí, consegui. Então, I live on Valadares Street. Valadares Street. Então, sempre que eu for falar o nome da rua, eu uso on. E a gente vai ter uma exceção, novamente, com at. Da mesma forma que a gente teve o at night, a gente vai ter aqui um on, que quando eu for colocar um número da casa, junto com a rua, eu vou colocar at e não on. Então, lembre, nome de rua, Rua São Paulo, on São Paulo Street, on São Paulo Street. Falei que é no número 15 da Rua São Paulo. Eu uso o at. Não posso mais usar o on. Então, I live at 300 Valadares Street. I live at 300 Valadares Street.
ok? E agora, depois das 4 situações que tem o on, a gente vai ver sobre o at, preposição at. Ela serve para indicar horários. O at, ele vai ser somente em 2 situações também, como o in. O on, ele é um pouquinho mais complexo, né? Então, o at para indicar horários. Então, I woke up at 9 a.m. At 9 a.m. The concert is at 10 p.m. Our flight to leave at 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock é em ponto, tá? Às 5 em ponto, né? Então, nosso voo sai às 5 horas, em ponto. Não tem 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Então, quando eu quero ser específico do horário, o'clock. E AM, né? Antes do meio-dia. E PM depois do meio-dia, ok? E a segunda situação que a gente usa o at é para indicar locais específicos. Então, a gente vai lembrar do in, que a gente falava in the house, lembra? Só que agora a gente vai pro at. Ele é mais específico ainda que o in. Então, se eu quero falar she has lunch at school every day. Ela almoça na escola todos os dias. Então, eu estou sendo bem específica onde que ela almoça. Ela almoça na escola todos os dias. Então, she has lunch at school every day. I saw him reading the newspaper at the cafe. At the cafe. At the cafe. Ok? E aí tem mais alguns exemplos com o at. Então, ele é bem específico. At Dani's house. Então, na casa da Dani. At the hospital. At the hospital, né, no hospital. E at the airport. At the airport, ok? No aeroporto. E ele tem uma observação que ele significa com de, o, a, os, as. Então, at the significa no, na, nos ou nas. Certo? E agora vem a homework. É bastante conteúdo. Por mais que a aula eu acho que está ficando um pouquinho menor que a de pronouns, mas é bastante conteúdo. Vocês às vezes vão precisar ver mais de uma vez para poder pegar certinho. Eu vou mandar esse material lá no grupo da aula do inglês. Então, vocês vão pegar e vão analisar certinho todas as situações. Lembrando do in, que são 2 situações. O on são 4 situações e o at são 2 situações. Então, a gente tem que se atentar para saber certinho onde que eu uso cada preposição para a gente poder formular as frases, poder entender e perceber os peguinhos que tem nos vestibulares. Então, nossa homework vai ser bem tranquila, vai ser de fixação os exercícios, porque na hora que eu apresentar as outras preposições, aí sim a gente vai fazer a interpretação de texto em cima das preposições, ok? Então, o primeiro exercício é para vocês circularem, podem escrever, não precisa imprimir o material, como eu já falei. Vocês podem escrever no caderno, a frase é até melhor para fixar, e colocar qual que é a preposition correta. On, ou in, or at, ok? Então, tem 6 frases, vocês vão colocar qual que é a correta. O exercício 2, ele é bem simples também, ele é para completar a frase com as preposições on, at e in, tá? Então, não sei qual que é para completar, então volta lá nas regras, vê qual que é para cada um e completem com a opção correta, certo? E a 3 é a mesma coisa, completar a frase com as preposições corretas, com a ordem correta, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre prepositions. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, me mandem lá no grupo. Eu sei que às vezes é muita coisa para digerir, então vocês podem me mandar, podem tirar dúvida.
e me mandem a homework para eu corrigir, tirar a dúvida de vocês e saber qual que é a necessidade de vocês, tá? E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.